Saudações a todos, eu sou o professor Fábio e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre literatura distópica. Hoje estou trazendo esse tema porque a gente está lançando um e-book, que é A Insurreição dos Silenciados, um mundo distópico em 2158. É um material que eu comecei a produzir agora, no início de 2025, e agora, com aproximadamente 3 meses de trabalho, eu acabei concluindo essa obra. E aí já está disponível na Amazon por meio do Kindle. Então lá vocês conseguem achar esse livro e também, esse e-book no caso, né? E também minhas outras publicações. Já tem lá mais ou menos uns 6, 7 títulos lá disponíveis, diferentes. Esse aqui é o primeiro que envolve assim uma literatura mais distópica que eu estou trazendo aqui para vocês. E a ideia é a gente vai estar divulgando outros trabalhos também, como vou estar lançando um livro que é uma coletânea de artigos de opinião e crônicas que eu escrevo para o jornal Goianésia hoje, desde 2023, e eu estou juntando aproximadamente entre 50 a 60 textos, entre artigos de opinião e crônicas. Então foi feita uma grande junção e a gente conseguiu produzir esse material, que a gente agora já está entrando na fase de editoração, para daqui a pouco estar disponível. Mas hoje a ideia é falar sobre literatura distópica, que é um tema bastante importante, um tema que eu gosto demais, e envolve a realidade de 2025, desse contexto do limiar do século XXI. Porque quando a gente falava em distopia, geralmente nós imaginávamos livros da literatura, filmes, séries ou até de repente alguma animação, mas nós nunca iríamos imaginar que coisas que nós olhamos assim de uma maneira distópica, futurista, ficcional, se materializando na vida real. É bastante perturbador a série Black Mirror, que está disponível na Netflix, que mostra que alguns anos atrás, nos primeiros episódios, coisas que soavam distopicamente, de um futuro longínquo, se materializando na vida real, como essa questão de vigilância com câmeras, celulares, aplicativos para praticamente tudo o que nós fazemos, robôs, então toda uma série de coisas, armas, cada vez mais ligadas a sistemas de automação, inteligência artificial. Então tudo isso já está se materializando, sociedades cada vez mais violentas, manipulação midiática, porque geralmente quando a gente sempre pensávamos inicialmente em manipulação midiática, a gente imaginava a televisão, né, especialmente a Rede Globo e as outras mídias, os outros canais, porque às vezes esse é um grande equívoco, né, pensar que só a Rede Globo manipula as pessoas, enquanto todos os outros canais são limpinhos, santos e puros, quando na verdade não é assim. Cada emissora tem a sua linha editorial, tem seus interesses econômicos, grupos, patrocinadores e discursos a serem defendidos. Mas sendo que nessa realidade que nós estamos vivendo agora, para além da mídia tradicional e a imprensa, agora nós temos então a internet e as mídias sociais, que têm se tornado espaços cada vez mais violentos, agressivos, e de repente uma postagem que você faça, um comentário, uma opinião que seja emitida na internet já é o suficiente para você ser ofendido das piores maneiras possíveis, com palavrões, com palavras horríveis, com distratos, com humilhações, com a questão do ridículo, do escárnio, né? Você sendo escarnecido, humilhado, destratado por conta de alguma opinião, o assassinato de reputações. Então, outro dia eu estava até falando um tempo atrás numa aula que qualquer dia desse, para a pessoa usar a internet, ela vai ter que ter porte de arma, porque é aquilo que a internet tem se tornado. E é bastante curioso
algo que tem acontecido, que as pessoas, muitos se consideram, não, a internet trouxe autonomia, independência, agora eu tenho opinião, eu penso por conta própria, mas muitas das vezes ela saiu do controle da grande mídia, Rede Globo, SBT, Bandeirantes, revista Veja, Isto É, e outros, e caiu no domínio de outras mídias, de outros grupos que também têm os seus interesses políticos e econômicos. Então, muitas das vezes, aquele que se declara, eu sou independente, agora eu sou autônomo, eu penso por conta própria, o outro é alienado, o outro é burro, é imbecil, não sei o que e tal. Mas, na verdade, ele não consegue perceber que ele mesmo passou a ser controlado e dominado por um outro grupo. Ou seja, ele saiu de um, se libertou, né, escapou das mãos de um para cair nas garras de outro. Então é muito curioso isso, e ainda chama o outro de alienado, de cego, de várias coisas, né? Então a gente tem se deparado com isso, e essa questão da resposta instantânea, do acesso, então são realidades que estão cada vez mais relacionadas com o nosso dia a dia, como às vezes fatos, acontecimentos, acidentes. As pessoas, a primeira coisa que elas querem fazer é tirar foto, filmar, às vezes não tem a preocupação primeira em salvar a pessoa, em ajudar e tirar ela do perigo, mas muitos querem, na verdade, produzir vídeos para ter likes, para ter seguidores, para ganhar visibilidade. Eu anotei o nome de alguns filmes distópicos, né, porque a ideia dessa distopia, geralmente em épocas do início do século XX, ligadas ao fascismo clássico, né, lá da Itália, da Alemanha, a Itália de Benito Mussolini, a Alemanha nazista de Hitler, que inclusive no século XXI nós temos, até mesmo no Brasil, grupos neonazistas, né, simpatizantes de ideias do nazismo, como a superioridade da raça ariana, e aqui dentro do Brasil esse pessoal proclama morte aos negros, judeus, homossexuais, então nordestinos, então tudo que for diferente dentro daquele padrão ariano, essas pessoas, casos de agressões, ofensas na internet, massacre em escola, tudo são ações ligadas a esses grupos neonazistas. Aqui então, dos títulos que eu separei, tem o 1984, do George Orwell, que deu essa sociedade de câmeras e de controle, que inclusive é tido como um dos inspiradores da ideia do Big Brother, que é exatamente isso, uma sociedade de controle e câmeras o tempo inteiro, que de certa maneira nós já vivemos essa sociedade. A câmera do celular, a câmera do computador, a câmera dentro do elevador, no prédio, a câmera na frente de casa, do apartamento, a câmera dentro do transporte público, dentro do ônibus, dentro do metrô, do trem, da barca e por aí vai, certo? O motorista do Uber, que põe a câmera para a questão de segurança dele e também do passageiro, põe na câmera, alguns até informam, vou filmar a nossa viagem, a pessoa já prevendo algum problema. O Admirável Mundo Novo, que também é essa questão da interferência da tecnologia no nosso dia a dia, O Conto da Aia, Fahrenheit 451, Jogos Vorazes, que também é um filme distópico extremamente violento, onde a violência, a morte se torna um espetáculo, Divergente, Convergente, Insurgente, que é uma trilogia, e por aí vai, um grande número de produções distópicas. No caso aqui, esse aqui de 2158, que nós não sabemos se vamos chegar lá, se vai existir, mas é literatura, a gente usa a nossa criatividade, a nossa imaginação, uma sociedade onde o grande líder Eon, que seria então um homem misterioso, tomou o poder da sociedade, poder político, econômico, criou 5 cidades mundiais, e a partir daí ele controlaria a mente, o pensamento e as vontades das pessoas, e com isso então eles tinham que fazer saudações ao grande líder Eon, e pessoas começaram então a resistir a isso, e para poder sobreviver tiveram que sair de dentro do sistema e morar num pântano e articular uma revolta no intuito de derrubar o grande líder Eon, que ele usava a política, usava a tecnologia para controle social, a religião, né, o Aurelius Sanctus, que era o grande líder da religião, a religião se tornou um braço da política para oprimir as pessoas, e muitos então religiosos que eram sinceros, honestos, verdadeiros, saíram de dentro do sistema e se uniram aos rebeldes, os professores perderam a sua cátedra. Então, então eles vão então se refugiar e vão começar a buscar dentro do sistema pessoas que
que vão começar a despertar para esse controle mundial do grande líder Eon e vão se unir para tentar derrubar. Né? E esse grande líder Eon ele faz uso de uma inteligência artificial super avançada, cada vez mais autônoma, e essa sociedade, e além disso, o líder Eon está exaurindo todos os recursos da Terra, onde só os mais ricos e poderosos mais na frente poderiam escapar dessa destruição do planeta, no limite, pensando numa colonização, né, numa migração, numa saída para um planeta distante, para poder recomeçar a vida, enquanto a população mundial seria deixada para trás, entregue à própria sorte e à morte propriamente dita. E os rebeldes, então, com todas as suas dificuldades, tentam ser oprimidos, grupos dentro do sistema, né, como os renegados, né, como os filhos das profundezas, que viviam no submundo, no subsolo da cidade, vão se unir aos rebeldes na tentativa de derrubar o grande líder Eon. Então fica aí então essa dica, a gente está aí divulgando esse material e espero que vocês leiam, né, porque o livro impresso ele é muito mais caro, né, então um livro desse ia ter 200 páginas, se fosse um livro impresso, aqui é diferente, que é por porcentagem, e isso aí faz uns 50, 60 reais. E já que o e-book estão vendendo por R$16,90 pelo Kindle na Amazon. Então, estamos aqui mais divulgando as ideias, também discutindo literatura distópica. E toda quinta-feira temos esse projeto, essa ideia de estar trazendo algum tema para discutir aqui com vocês. O de hoje foi literatura distópica. Então, muito obrigado para você, né, que chegou até aqui, prestou atenção, ouviu a nossa mensagem. E vamos seguir em frente na próxima semana, na próxima quinta-feira estaremos novamente aqui com outro tema do nosso interesse, também vou estar falando sobre outros livros que eu já escrevi e vamos em frente. Então, muito obrigado pela sua atenção e as minhas saudações filosóficas a todos vocês.